Com Amor, Samara. Por Magno Novaes. Disponível no Buenovela. Link na descrição do vídeo. Capítulo 1. A chamada. Havia uma mosca varejeira que ia de lá para cá em rodopios quase sincronizados, na varanda dos Lios. Ela saíra do porão, tão rápido que não parecia um inseto, senão um pequeno e maquiavélico fantasma de barata, pronto a embocar alguém rapidamente. A animalesca criatura voadora chegou à sala atraída por um foco de luz que piscava cintilante, iluminando os jovens que ali estavam. Era a luminosidade da TV e estava exibindo o filme clássico de terror, Nosferatu, de 1922. A mosca chegou ao cômodo naturalmente, como se não se importasse de ser apanhada inesperadamente. Era o que costumava acontecer quando insetos de sua infeliz categoria eram vistos por humanos. Desengonçada, repousou sobre o pedestal de um abajur branco de seda, que a senhora Lewis ganhará do seu melhor amigo, o carteiro da cidade, Daniel Smith. A mosca esfregou suas patinhas, como se estivesse arquitetando um plano maléfico, e deu um pequeno pulo, no mesmo instante que os jovens gritaram com a cena de terror que viram na TV. Ainda inquieta em sua curta vida, subiu mais um pouco no mastro do objeto e, como se quisesse beijar a lâmpada que a aquecia, ela voou até a mesma, se queimando e caindo dura, ali mesmo. Não gosto de filmes de terror, disse Melissa, baixo, talvez ao ponto de ser um desabafo para si mesma. Ela falou aquilo apertando o cobertor que cobria seu corpo. De todos ali presente, talvez fosse a única que sentia sensações desagradáveis em uma sessão de horror. Ela era a mais velha do grupo, mas não se importava em demonstrar se sentir amedrontada. Bill. Olha para os dentes do desgraçado. Esse deve ser o filme de terror mais tosco e gostoso que eu já vi, acrescentou Edward, um dos garotos, chamando a atenção do outro que quase cochilava no sofá. Ah. Os dentes. Isso, Edward, são realmente feios, respondeu ele, confuso, quase se reconectando ao mundo real. Bill Lewis cedia a casa para os amigos fazerem sessão de filmes clássicos de terror quase todo final de semana. Apesar de ter 17 anos, os pais sempre confiaram o garoto e as viagens de final de semana costumavam dar ao jovem 2 dias de pura privacidade e liberdade, virtudes das quais ele tinha orgulho. Se você se deitar mais um pouco nesse sofá, você acabará dormindo, reclamou Edward, jogando uma almofada no amigo e fazendo-o se endireitar. Edward era um nerd amigável e de poucos amigos, mas que sempre se mostrou corajoso em relação a filmes de terror, mas demasiadamente frouxa com os valentões do colegial. Ele usava óculos com lentes grossas e um aparelho estrabucal. Adquirira na última vez que esteve no consultório do Dr. Menezes, dentista esse, que ele odiou logo de cara, afinal de contas, o bullying no colégio triplicou. No canto do grande sofá, quase que imperceptíveis, 2 adolescentes se agarravam, como 2 lagartixas na época do acasalamento. Eram Julia e Frank, o casal do grupo de amigos. Juntos, formavam um não muito peculiar grupo de bobões do colégio Dr. John Dalton, a instituição de ensino mais velha de todo o condado de Delaware. Dá para se comer em outro canto. Eu posso ouvir a língua de vocês fazendo contato e isso me dá ânsia de vômito, resmungou Melissa, mas eles não ligaram. Talvez ela estivesse um pouco enciumada, afinal, todos sabiam que Melissa Bayer tinha uma quedinha pelo Frank. Vocês estão sentindo esse cheiro? Perguntou Frank, parando por um momento a pegação desenfreada e prestando atenção no silêncio daquela noite de outono. Julia colocou a mão frente à boca e soltou o ar, de modo a checar seu hálito, mas não era sobre isso que Frank se referia. A única coisa que posso sentir são os salgadinhos fedidos que Melissa está comendo. Por Deus, eles fedem a mijo de cachorro, retrucou Edward, sorrindo e exibindo seus dentes amarelados e fixos às hastes de metal de seu aparelho. Talvez os salgadinhos da Melissa mal cheirosos fossem menos podres que a boca suja do fedelho. A garota atirou uma almofada na cara dele, retirando com um impacto os óculos que repousavam sobre seu narigão. Ele recebeu aquilo inesperadamente, quase torcendo o pescoço em 90 graus. Dá para parar, vocês dois. Bill tomou a almofada que Edward tinha em mãos, pronto para arremessar de volta. Agora eu estou sentindo. O anfitrião se levantou do sofá e calçou suas pantufas que tinham um formato de vaquinhas orelhudas. Em seguida caminhou até a parede onde havia o interruptor. Tateou até finalmente alcançá-lo e por fim, ligá-la, quase na intenção estúpida e irracional de sentir melhor o cheiro. Ah! Eu não estou sentindo nada! Edward disse, tragando ar para seus pulmões. Suas narinas se dilataram ao puxar o oxigênio. Isso sim, definitivamente, é estranho, Melissa disse-me deboche, olhando para o nariz do amigo. Ela se levantou em seguida, sentindo com mais intensidade, fede a carniça. Talvez um rato morto. Que droga! Vou ter que procurar, resmungou Bill, já se abaixando e olhando debaixo do sofá.
De todos os lugares da casa onde se poderia encontrar alguma coisa morta, quase sempre estava debaixo do sofá. É um submundo de poeira e restos de insetos mortos. Parece que vem de outro cômodo, acrescentou Julia, indo até o corredor que dava acesso aos demais cômodos da casa do Bill. Sim, talvez da cozinha. Vamos até lá então. Melissa disse, chegando até Julia que agora evitava puxar o ar para seus pulmões, pois estava cada vez mais fedido. Os 5 jovens caminharam até a cozinha, com a sensação quase iminente de que o odor estava realmente mais intenso naquela parte da casa. Não era nada agradável. E... vem do porão, Julia balbuciou suas palavras com uma cara de nojo. Ela detestava porões e com certeza o do Bill não diferiria dos demais. Que droga! O cheiro aqui tá mais intenso, falou Bill, com desgosto, colocando a manga do seu pijama sobre o nariz na intenção pouco favorável de impedir o mau cheiro, mas ainda era possível senti-lo. Aquilo fedia a podridão, tão mal cheiroso como da última vez em que Bill encontrou uma vaca morta na estrada que dava acesso à fazenda de sua avó, ao norte da cidade. Vamos lá! Desce lá e veja o que tem, pediu Edward. Bill olhou para o amigo, ainda próximo à porta do porão, com uma cara de quem precisava de coragem e isso ele tinha, mas lhe faltava quando recém assistia filmes de terror, como que acabará de ver. Se eu encontrar o Drácula lá embaixo, eu vou ter um treco, brincou ele, abrindo a porta. O fedor de carniça aumentou. Como a cebola podre que fazia olhos saudáveis implorar por água fresca. Urg! Por Deus, você esconde um cadáver aí embaixo. Edward debochou, tapando o nariz e a boca com as 2 mãos. Se ele prendesse a respiração por mais alguns segundos, com certeza o Bill teria um cadáver em sua casa. Que merda! O pirulito. Bill falou em desaponto. Ele conseguia ver no final da escada, seu cachorro de estimação, estendido próximo ao último degrau da escada. Fala sério. Você se esqueceu do seu cão no porão. Julia falou aquilo como se condenasse antecipadamente o amigo, pela morte do bicho de estimação. Não. Tá louca. Ele estava aqui na cozinha, mais cedo. Não sei como ele foi parar lá embaixo. Ele estava velho e adoentado, Bill lamentou a morte, soltando o ar num suspiro miúdo de culpa por não ter feito muito pelo velho amigo. Mais cedo. Ele parece estar há dias aí, Frank retrucou e Bill apertou a mente para tentar se lembrar. A única lembrança era do pirulito lambendo seu rosto ao acordá-lo de manhã. Era como uma velha sensação de déjà vu da qual ele parecia lembrar de um fato que aconteceu, mas a verdade é que, fora de outra maneira. Bill estava sozinho em sua casa há 3 dias. Está bem. Mas então, temos que enterrá-lo, Frank sugeriu, colocando a mão no ombro do amigo, na esperança de lhe passar paz. Ele conseguiu. Enterrar? Questionou Bill, profundamente sóbrio e ação, mas concordou. Ele desceu as escadas em passos lentos, tapando o nariz e procurou por algum lençol velho e uma pá, que ele lembrava estar no canto do porão, do lado das caixas de enfeites de Natal. Aquela parte do porão só era acessada uma ou até raramente, 2 vezes ao ano. Você tá demorando, gritou Melissa, não aguentando mais manter aquela porta aberta. Me dá 2 segundos. Já achei o que preciso. O jovem juntou o material, pedindo mentalmente, que se Pirulito estivesse ali, mesmo que no mundo espiritual, desse-o fora para que ele pudesse fazer o que tinha de ser feito. Bill se aproximou do corpo do animal e com um lençol em mãos, puxou o bicho pela pata gelada. Algumas moscas varejeiras, amigas da infeliz suicida, voaram fazendo um barulho que remetia à morte. Bill se arrepiou, como se a própria senhora do reino mórbido colocasse sua mão esquelética em seu ombro e dissesse em sussurro brando de que aquele ser agora pertencia ao mundo dos mortos, mundo aquele que Bill e todo o grupo dos pastelões do colégio Dr. John Dalton iriam estar um dia. Sinto muito, amigão. Bill enrolou o corpo do cãozinho e o colocou sobre o degrau da escada. Em seguida, puxou a pá que estava, agora, escorada ali próximo ao corrimão. Abra espaço que estou passando. Ele subiu com o corpo do pequeno cachorro e foi direto para a porta dos fundos que havia na cozinha e dava acesso ao quintal de sua casa. Enterrar o amigo ali não era a intenção, mas ele não poderia fazer mais nada no momento. O momento pedia pressa, sem despedidas formais. Deixe que eu te ajudo. Frank tomou a pá que Bill tinha em mãos, caminhou até o lado de fora e olhando para o céu claro daquela noite fria e esquisita, começou a cavar uma cova, num espaço livre e distante do jardim da mãe do amigo. A senhora Lewis provavelmente não iria gostar daquilo por 2 fatores, primeiro por estar cavando seu quintal e segundo, por enterrar o pirulito ali, sem ao menos avisá-la, mas como poderia o Bill informá-la, numa situação daquelas? Nem sequer ele conseguiu entender do que morrera o bicho. Eu detesto funerais. Julia disse, saindo da porta e voltando a entrar na casa.
Melissa e Edward se aproximaram dos outros dois, ainda atentos aos preparativos. Se você cavar uma cova rasa, poderá ser de fácil acesso às aves de rapina da região. Sugiro algo mais fundo. Bill disse, ao notar que Frank já havia parado com meio metro de buraco. Nenhum esquilo caberia naquele buraco. Uma vez eu li na internet que se você enterrar um animal, ele ficará preso na terra para a eternidade. Edward disse, com uma cara de quem estava sempre preparado para contas asneiras. Não há problema em enterrar um animal, Edward. Todos nós somos feitos da mesma matéria. Melissa resmungou, cruzando os braços. Assim que Frank terminou com a cova, Bill colocou delicadamente o corpo do animalzinho, enrolado no lençol, ao fundo daquele buraco frio e escuro. Parecia um fim triste e solitário, então ele retirou sua pulseira e colocou sobre o cão, numa atitude nobre de tentar dizê-lo que ele sempre estaria ali, junto a ele. Bill não teve coragem de enterrá-lo, então esse foi o papel de Frank naquele momento. O coveiro de cães. Isso é triste e melancólico. Edward suspirou fundo, olhando para a pálida e triste cara do amigo, mas não evitou contar mais uma das suas histórias. Vocês já viram aquele filme em que os animais são ressuscitados? Cala a boca, Edward. Frank assentiu, de maneira séria, enfincando a pá na terra e cuspindo, num reflexo de desgosto. Eu falo sério. Ouvi um boato sobre algo parecido com isso na Carolina do Norte. Um fazendeiro conseguiu ressuscitar seu animal de estimação. Bill dá um pequeno empurrão em Edward, interrompendo, já chega. Hora de entrar. Ele ficou calado. Sentiu que ele não estava brincando. Edward Bailey não era do estilo insensível, não, definitivamente ele estava mais para sem noção. Ele falava mais do que sua pequena boca suja pudesse controlar. Cara, você precisa parar de entrar nesses fóruns da internet. Você está ficando obcecado por histórias de terror. Frank aconselhou, batendo o ombro abruptamente nele, antes de entrar novamente na residência dos Lewis. O que eu fiz? Resmungou ele, para si mesmo, seguindo-os. Melissa, vai ficar aí. Ela estava olhando de maneira fixa para aquela cova esquisita e de pouco afamoseamento, como se estivesse emanando boas energias para o ser que agora repousaria por algum tempo. Talvez até os Lewis venderem a casa e os novos donos inventarem construir uma piscina ou algo do tipo, e remover o cadáver do local. Seria trágico, ela pensou por um momento. Eu já vou entrar, ela respondeu, depois de alguns segundos em silêncio. O cheiro que havia na casa estava menos intenso e eles já podiam respirar sem tapar seus narizes com algo que impedisse a passagem das moléculas de odor. Eles estavam calados. O clima estava tenso, triste e tácito. Não haveria mais espaço para continuar aquele filme, muito menos se divertir com qualquer outro jogo de mesa, depois daquele momento inesperado e delicado. Bill. Bate o pé no chão. Julia pediu. Não fazia sentido, e a cara dele e dos demais exibia uma expressão de dúvida quase que no mesmo instante em que ela estendeu as mãos, alertando. Não é legal pisar na terra onde você enterra um ser e depois pisar em sua casa, isso traz azar. Ela acrescentou, ainda com as mãos estendidas, como se tentasse impedir de maneira inválida a entrada do amigo, na própria casa. Tá tudo bem, Julia. Eu não sou supersticioso. Ele desabafou, respirando fundo e entrando na cozinha. Melissa fez o mesmo em seguida. Bom, tá ficando tarde. Acho que é hora de irmos, Melissa falou, ainda estranha com o que fizeram, ou deixaram de fazer. Não havia mais clima de cine e terror. A vida poderia ser, vez ou outra, feia e melancólica, tanto quanto os filmes que viam e os livros que lia. Ela tem razão. Já passa da meia-noite. Julia disse, olhando em seu relógio de pulso. Ainda naquele ínterim de tempo, enquanto se moviam para ir até o corredor, o telefone que tinha a parede da cozinha começa a tocar, alertando-os. Eles deram um pequeno pulo com um susto, num reflexo de medo. A primeira coisa que passou em suas mentes, quase que em uma onda telepática coletiva, foi que poderia ser a Sra. Lewis e suas preocupações exageradas com o filho. Não seria a primeira vez que ela fazia aquilo. Será ser minha mãe? Bill perguntou franzindo a testa e indo em direção ao telefone. Ele tivera o mesmo pensamento dos demais, mas sua cara era de preocupação, afinal de contas, ele não queria contar sobre o que acontecerá naquela noite. Alô? Sua voz saiu miúda, ainda fixado no instante anterior, onde enterraram seu melhor amigo, no quintal. Levar sua mente àquela cena fazia ele sentir involuntariamente cheiro de carniça com terra molhada. O ruído branco do outro lado da linha parecia uma tempestade, daquelas que causam medos até em adultos corajosos. Era como uivos de almas penadas em busca de consolo e de ouvidos a quem pudesse ouvi-las. Alô? Ele insistiu,
mas dessa vez um pouco mais impaciente. Volte a ligar outra hora, não estou conseguindo ouvir nada. Bill, uma voz amarga disse, ao fundo. Era metálica, maléfica e distante, como um pesadelo iminente. Pirulito tá aqui. Ele corre e morde a canela. Ele corre. Corre com o lençol branquinho, Bill. Ele vai morder sua canela. Quem é você? A indagação histérica do garoto chamou a atenção dos amigos, que não entendiam o que ele estava ouvindo, e por que estava agindo daquela maneira. Se isso é algum tipo de trote, você pode ter certeza que irei rastrear o número e fazer um boletim na polícia. Bill estava eufórico. Aquela voz não o assustava, mas o deixava inquieto e revoltado. Ele foi até a janela da cozinha, ainda com o telefone no ouvido. Ele segurava o aparelho com o ombro, enquanto usava as mãos para abrir as persianas da janela e espiar lá fora, na intenção de ver quem observava, pois, como poderia saber aquilo? A rua estava escura, como as ruas de um pesadelo, da qual você não consegue se mexer, enquanto a criatura demoníaca vem em sua direção, sedenta de sua carne. Bill. Você pode ouvir seus gracejos caninos. Ele está feliz aqui, agora. A voz continuou a falar, do outro lado da linha. Agora, aquele som não humano, causava arrepios por todo o seu corpo. Ele conseguia ouvir pequenos latidos como os que Pirulito costumava fazer quando estava em euforia. Vai pro inferno. Ele jogou o telefone no chão, quebrando-o em vários pedaços. Ei! Espera aí! O que está acontecendo? Frank tentou acalmá-lo, mas o garoto estava transtornado. Ele fechou rapidamente as persianas da janela e andou em direção à porta dos fundos, trancando-a, retornando em seguida para seu lugar, frente aos cacarecos do telefone quebrado. Bill se sentou no chão da cozinha e começou a chorar. Era um choro abafado e grosso, como de um menininho que acabará de sonhar com o bicho-papão e suas garras afiadas e pontiagudas. Como quando ele via o bicho preto e cabeludo no celeiro do tio Stephen, dia este que ele gritou tão alto, que sentirá uma dor de garganta no dia seguinte. Era o pior pesadelo que um menininho como Bill Lewis poderia sentir, ver e ouvir. Julia se sentou ao lado dele, acariciando seu cabelo, como uma mãe que acalma com suas doces e energéticas mãos maternas. Estas, que transmitiam paz, conforto e segurança. Ei! O Pirulito tá num lugar melhor. Acredite, ela tentou passar conforto, mas talvez não entendesse tão prontamente o desespero dele e a confusão mental que se estabelecia em sua mente, carregada de ansiedade e angústia em tentar saber quem diabos estava do outro lado da linha. Vocês poderiam dormir aqui comigo hoje. Bill pediu da forma mais honesta, como uma criança que pede colo. Ele estava arrasado. Os amigos se olharam em mutualidade, emanando uma sintonia de compaixão e responderam com um sim, ao concordar com a cabeça.